Uma escrava grávida de 9 meses desmaiou na lavanderia e foi levantada do chão agonizando. O barão ordenou que o médico a cortasse viva para salvar o bebê, e ela morreu em agonia trazendo uma menina ao mundo. Mas quando a recém-nascida abriu os olhos, uma luz dourada sobrenatural começou a emanar do seu corpo. O que aconteceu depois foi tão impressionante que até o Barão Cruel ficou apavorado e começou a mudar completamente. Essa história real do Brasil imperial é de arrepiar. Me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo? E se você quer mais histórias brasileiras emocionantes que marcaram nossa história, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Vem com a gente! O Vale do Paraíba Fluminense ardia sob o sol de novembro de 1867, suas plantações de café estendendo-se como mar verde escuro pelas colinas ondulantes que caracterizavam a região mais rica do Império do Brasil. A Fazenda Boa Esperança era uma das propriedades mais prósperas daquela área privilegiada, pertencente ao Barão Francisco de Almeida Prado, homem de 57 anos cuja fortuna vinha sendo construída por 3 gerações de exploradores implacáveis das terras e dos seres humanos que as trabalhavam. O barão era conhecido em toda a província não apenas por sua riqueza mas também por sua crueldade meticulosa. Ele não era homem que gritava ou explodia em fúria, mas sim calculista frio que punia transgressões com precisão cirúrgica projetada para maximizar sofrimento enquanto preservava a capacidade de trabalho de sua propriedade. Entre os 340 escravizados que trabalhavam na Fazenda Boa Esperança estava Celestina, mulher de 26 anos grávida de 9 meses, seu ventre tão volumoso que caminhar tornará-se esforço hercúleo. Celestina nascerá na fazenda, filha de Joana, lavadeira que morrera de exaustão quando Celestina tinha apenas 12 anos. Desde então, a menina crescerá trabalhando primeiro na Casa Grande como mucama, depois nos campos quando Senhora Francisca, esposa do barão e mulher de crueldade que rivalizava com a do marido, decidirá que beleza de Celestina era perturbadora e melhor removida de vista constante. O pai do bebê que Celestina carregava era mistério que ela guardava com determinação feroz, recusando-se a revelar mesmo sob ameaças de punição severa. Havia rumores sussurrados, alguns diziam que era filho do próprio barão, resultado de violação que ninguém mencionava abertamente mas todos conheciam acontecer regularmente. Outros especulavam sobre feitor ou visitante da fazenda. Mas Celestina nunca confirmara nem negara qualquer teoria, e seu silêncio irritava profundamente o barão, que via recusa em revelar paternidade como desafio à sua autoridade absoluta sobre todos os aspectos de vida de seus escravizados. Era manhã de quinta-feira, 14 de novembro de 1867, quando tudo mudou. Celestina estava trabalhando na lavanderia, trabalho ao qual fora transferida temporariamente devido à gravidez avançada, concessão rara que vinha não de compaixão mas de cálculo pragmático de que trabalho de campo poderia danificar bebê que seria propriedade valiosa. Ela estava curvada sobre tanque grande lavando lençóis da Casa Grande quando sentiu, não contração de trabalho de parto mas algo diferente, mais súbito, sensação de desmaio esmagador, visão escurecendo nas bordas, pernas cedendo sob ela. Ela tentou segurar na borda do tanque mas dedos não obedeceram, e ela desabou no chão de pedra da lavanderia com estrondo que fez outras mulheres virarem imediatamente. Celestina! Maria Prudência, mulher de 40 anos que trabalhava ao lado dela, correu para ajudar. Ela encontrou Celestina deitada de lado, consciente mas claramente desorientada, uma mão protegendo instintivamente o ventre. O que aconteceu? Você está bem? O bebê. Maria tocou barriga de Celestina e congelou. Algo estava errado. O ventre estava duro como pedra, rígido de forma que não era normal mesmo em gravidez avançada. E quando pressionou gentilmente, Celestina gemeu de dor. Tia Rosa, Maria gritou para a mulher mais velha supervisionando lavanderia, chame o feitor. Algo está muito errado com Celestina. Severino, o feitor responsável por supervisionar trabalho doméstico, chegou minutos depois. Era homem de 35 anos que, diferente de muitos em sua posição, não encontrava prazer particular em crueldade mas também não a evitava quando ordens exigiam. Ele olhou para Celestina deitada no chão, viu palidez de sua pele, suor frio cobrindo o rosto, e reconheceu emergência médica quando via. Levem ela para a enfermaria, ele ordenou.
E mandei buscar Dr. Henrique imediatamente. O barão vai querer saber se investimento dele está em risco. Celestina foi carregada para a pequena enfermaria nos fundos da propriedade. Construção modesta com 6 camas e suprimentos médicos básicos. Tia Rosa, que além de supervisionar lavanderia também servia como enfermeira não oficial, examinou Celestina com mãos experientes que haviam assistido dezenas de partos ao longo de 40 anos. O que encontrou a perturbou profundamente. O bebê não está se mexendo, ela murmurou, pressionando diferentes áreas do ventre. E essa rigidez? Nunca vi assim. Pode ser descolamento de placenta, pode ser bebê em sofrimento. Precisa de médico, e rápido. Dr. Henrique Mascarenhas chegou 2 horas depois, tendo sido buscado na vila vizinha onde mantinha consultório. Ele era homem de 50 anos que tratara incontáveis escravizados em fazendas da região, desenvolvendo expertise particular em complicações de gravidez, habilidade necessária dado que proprietários queriam preservar investimentos representados por bebês nascituros. Seu exame de Celestina confirmou piores medos de tia Rosa. Descolamento prematuro de placenta, ele diagnosticou com gravidade que fez todos na sala silenciarem. A placenta se separou da parede uterina. Bebê não está recebendo oxigênio ou nutrientes. E mãe está sangrando internamente. Quanto tempo ela tem? Severino perguntou, já calculando como informaria Barão de perda de 2 ativos em vez de ganho de 1. Henrique balançou cabeça. Horas, talvez menos. E bebê? Bebê provavelmente já está morto ou morrendo. Mesmo se tentássemos cesariana de emergência, procedimento extremamente perigoso, chances de salvar um ou outro são mínimas, e salvar ambos é praticamente impossível. Era sentença de morte pronunciada com clínica frieza profissional que mascarava a tristeza mais profunda de homem que vira muita morte desnecessária em sistema brutal. Barão Francisco foi informado e chegou à enfermaria com Senhora Francisca seguindo. Seu rosto não mostrava compaixão ou preocupação, mas sim irritação fria de homem confrontando perda financeira inesperada. Então está me dizendo, ele disse a Henrique, voz cortante como vidro quebrado, que vou perder escrava valiosa e bebê que ela carregava por... O que exatamente? Negligência médica? Trabalho inadequado atribuído. Henrique manteve voz cuidadosamente neutra. Descolamento de placenta pode acontecer sem causa identificável. Barão. Não há negligência aqui. É simplesmente... azar. Azar, Barão repetiu, palavra saindo como maldição. Ele olhou para Celestina, que jazia semiconsciente na cama, pele ficando mais pálida a cada minuto conforme sangrava internamente. E então disse algo que chocou até Henrique, que pensava estar além de chocar após décadas tratando escravizados. Se ela vai morrer de qualquer forma, faça o corte. Salve o bebê. Pelo menos recupero algo de meu investimento. Era a ordem para realizar cesariana em mulher ainda viva, ainda consciente, sabendo que procedimento a mataria mas possivelmente salvaria a criança. Dr. Henrique olhou para Barão Francisco com expressão de horror mal disfarçado. Senhor Barão, está me pedindo para realizar cesariana em mulher viva? Sem anestesia adequada? Isso seria essencialmente executá-la para tentar salvar bebê que provavelmente já está morto. Sua voz tremia levemente, revelando emoção que normalmente mantinha sob controle profissional. Mas Barão não demonstrava qualquer hesitação ou dúvida. Doutor, deixe-me ser perfeitamente claro. Essa mulher é minha propriedade. O bebê dentro dela é minha propriedade. E estou instruindo você, como médico que pago generosamente, a fazer tudo possível para salvar bebê. Se isso significa sacrificar mãe que já está morrendo, então que seja. Estou sendo pragmático. Senhora Francisca, parada ao lado do marido, acenou em concordância. Celestina sempre foi problemática. Recusa revelar quem é pai, mantém segredos, age como se tivesse direitos. Melhor salvar criança que pode ser treinada adequadamente desde nascimento. Sua voz carregava frieza que ia além de pragmatismo para crueldade ativa, satisfação em exercer poder absoluto sobre vida e morte.
Henrique olhou de Barão para a senhora, para Celestina deitada na cama, depois para a tia Rosa e outras mulheres na enfermaria cujos rostos mostravam horror silencioso. Ele estava preso entre obrigações conflitantes. Como médico, jurou não causar dano. Como profissional dependendo de patronagem de fazendeiros ricos, não podia simplesmente recusar ordens sem consequências severas. Se eu recusar? Henrique perguntou, sabendo resposta mas precisando ouvir explicitamente. Barão sorriu, expressão sem humor que não alcançou olhos. Então encontrarei médico que não recusará. E você nunca trabalhará em fazenda nesta província novamente. Cartas serão escritas, reputação destruída. Escolha é sua, doutor. Era ameaça nua, demonstração de poder que não deixava dúvida sobre consequências de desobediência. Henrique fechou olhos por momento, lutando com consciência. Então abriu-os, tendo tomado decisão que o assombraria pelo resto da vida. Vou fazer. Mas registro formalmente minha objeção. Isso é desumano e desnecessário. Antes que pudesse começar preparações, Celestina, que estivera semiconsciente mas ouvindo conversa, falou. Sua voz era fraca mas surpreendentemente clara, carregando dignidade que circunstâncias brutais não podiam extinguir completamente. Doutor, ela disse, se vai fazer corte, se vou morrer de qualquer forma, então faça valer. Salve meu bebê. Por favor. É a única coisa que peço. Não deixe morte ser completamente sem sentido. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas voz permanecia firme. E tia Rosa, quando o bebê nascer, diga que mãe dele a amava. Diga que dei vida para que ele pudesse viver. Não deixe esquecerem isso. Tia Rosa segurou mão de Celestina, próprias lágrimas fluindo livremente. Prometo, filha. Prometo que seu bebê saberá. E vou cuidar dele, vou protegê-lo tanto quanto posso neste lugar terrível. Era promessa carregada de peso de gerações de mulheres escravizadas cuidando de filhos umas das outras, criando comunidades de resistência e amor em sistema projetado para destruir ambos. Celestina apertou mão de Rosa, depois olhou diretamente para Barão Francisco. O que ele viu em olhos dela o fez recuar involuntariamente. Não ódio mas algo mais perturbador. Pena. Como se ela, morrendo, sentisse pena dele que viveria. Henrique preparou-se com mãos tremendo de raiva e tristeza reprimidas. Ele tinha éter limitado para anestesia, suficiente para atenuar dor mas não eliminá-la, não em procedimento tão invasivo quanto cesariana. Deu a Celestina a dose máxima que podia com segurança, depois esperou que fizesse efeito. Ela ficou sonolenta mas não inconsciente, ainda capaz de sentir mas esperançosamente em estado dissociado onde dor seria distante. Sinto muito, Henrique sussurrou para ela antes de fazer primeiro corte. Sinto muito que mundo seja tão cruel. Celestina conseguiu sorrir fracamente. Não é culpa sua, doutor. Você está fazendo o que pode. O procedimento foi pesadelo de sangue e sofrimento comprimido em 20 minutos que pareceram eternidade. Henrique cortou através de pele, músculo, útero, trabalhando tão rapidamente quanto a habilidade permitia enquanto Celestina gritava apesar de éter, seu corpo convulsionando de dor. Tia Rosa segurou mãos dela, sussurrando orações e palavras de conforto, próprio coração partido pela brutalidade testemunhada. E então, finalmente, Henrique alcançou dentro do útero e puxou. O bebê saiu coberto de sangue, pequeno corpo completamente imóvel, sem choro, sem respiração. Por momento terrível, pareceu que tudo fora em vão, que mãe morrera por nada porque bebê já estava morto. Mas Henrique não desistiu. Ele cortou o cordão umbilical rapidamente, virou o bebê de cabeça para baixo, deu tapas firmes nas costas tentando estimular respiração. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Nada. Celestina, ainda consciente mas enfraquecendo rapidamente de perda de sangue, observava com olhos que começavam a perder foco. Meu bebê! Ela sussurrou. Está vivo. Henrique preparava-se para dar notícia devastadora quando, milagrosamente, bebê ofegou. Pequeno peito expandiu, boca abriu, e grito ecoou pela enfermaria.
Fraco primeiro mas fortalecendo rapidamente. Som de vida nova entrando em mundo que quase a negara completamente. É menina! Henrique gritou, mistura de alegria e horror de que sucesso veio a custo tão terrível. Ele limpou o bebê rapidamente, enrolou-a em pano limpo, e estava virando-se para mostrar a Celestina quando notou algo extraordinário. A criança, mesmo recém-nascida, mesmo tendo quase morrido momentos antes, tinha olhos abertos. E não eram olhos vagos, sem foco de recém-nascido típico, mas olhos que pareciam ver, realmente ver, com consciência que era impossível mas inegável. E enquanto Henrique segurava bebê, sentiu algo, calor emanando de corpo pequeno, não febre mas algo mais profundo, mais fundamental, energia que fez pelos de seus braços se arrepiarem. Ele levou o bebê até Celestina, posicionando-a onde mãe moribunda pudesse ver. Celestina olhou para a filha, sorriso de alegria pura transformando o rosto apesar de dor e morte iminente. Minha filha, ela sussurrou. Minha linda filha. Ela levantou mão tremendo, tocando bochecha do bebê gentilmente. E no momento daquele toque, aconteceu. Luz dourada suave começou a emanar do bebê, não reflexo, não imaginação, mas luminosidade real que preenchia a enfermaria com brilho que não vinha de lamparina ou vela mas da própria criança. Todos presentes, Henrique, tia Rosa, outras mulheres, até Barão e Senhora Francisca, congelaram, olhando com mistura de admiração e medo. A luz cresceu em intensidade, transformando a enfermaria de espaço sombrio em sala banhada por brilho dourado que parecia vir de em todo lugar e lugar nenhum simultaneamente. Não era ofuscante, podia-se olhar diretamente para bebê que era a fonte, mas era inegável, impossível de explicar através de qualquer meio racional. E com luz veio sensação, atmosfera que pressionava contra a pele de todos presentes. Calor que não queimava, peso que não esmagava, presença que era simultaneamente reconfortante e aterrorizante em implicações. Doutor Henrique, homem de ciência treinado em faculdades europeias, encontrou-se completamente sem explicação. Ele segurava a bebê que brilhava, sentindo o calor emanando dela, e mente racional lutava para processar o que sentidos reportavam inequivocamente. Isso não é possível, ele murmurou, mas voz carregava menos convicção que esperaria. Porque era possível, estava acontecendo, e testemunhas múltiplas significavam que não era alucinação ou truque de luz. Tia Rosa, mulher profundamente religiosa formada por décadas de fé católica misturada com crenças africanas que trouxera de avós nascidas em outro continente, caiu de joelhos. É sinal, ela sussurrou, admiração em voz. Criança nascida de sacrifício, marcada pelos céus. É bênção ou aviso, mas certamente é sinal. Celestina, deitada na cama com sangue ainda fluindo de incisão que Henrique não tentará costurar porque sabia que era tarde demais, olhava para a filha com expressão de paz transcendente. A dor que sentirá, física de cesariana, emocional de saber que morreria, parecia ter recuado, substituída por algo próximo de alegria. Ela é especial, Celestina disse, voz ficando mais fraca mas ainda clara. Sempre soube, desde que senti ela mexer pela primeira vez, soube que era diferente. E agora todos sabem. Ela tocou o bebê novamente, e luz pulsou mais brilhante por momento, como se respondendo ao toque maternal. Barão Francisco e Senhora Francisca haviam recuado até parede mais distante da enfermaria, rostos mostrando medo que raramente ou nunca demonstravam. O barão, homem que controlava centenas de vidas com poder absoluto, que nunca questionara direito divino de fazer o que quisesse com sua propriedade, encontrava-se confrontando algo que desafiava a compreensão e controle. O que é isso? Ele exigiu, voz mais alta que pretendia, revelando nervosismo subjacente. Que tipo de bruxaria, que truque! Mas palavras morreram quando o bebê virou cabeça, movimento coordenado impossível para recém-nascido, e pareceu olhar diretamente para ele. O olhar durou apenas segundos, mas Barão sentiu como eternidade. Naqueles olhos de criança recém-nascida, viu algo que o abalou até núcleo. Julgamento. Não raiva ou ódio mas avaliação calma e descoberta que o achava profundamente faltoso. E com o olhar veio flash, visão ou memória ou algo além de ambos,
de toda a crueldade que infligira ao longo de vida. Viu faces de escravizados que chicoteara, crianças que separara de pais, mulheres que violentara, homens que trabalhará até morte. Viu tudo em momento comprimido que era simultaneamente instantâneo e interminável, e peso de reconhecimento o fez cambalear, mão buscando parede para suporte. Senhora Francisca viu o marido vacilar e pegou o braço dele. Francisco? O que está errado? Mas antes que pudesse responder, bebê olhou para ela também. E Senhora Francisca experimentou o mesmo julgamento, mesma confrontação com própria crueldade. Ela viu faces de mulheres que humilhara, escravizados que puniu por ofensas imaginárias ou triviais, alegria que encontrara em exercer poder sobre aqueles sem defesa. Viu Celestina, não como propriedade ou problema mas como ser humano, mulher com sonhos e medos e amor profundo por criança que carregava. E reconhecimento de humanidade que negara sistematicamente por décadas quebrou algo nela, ou talvez reconstruiu algo quebrado há muito tempo. A luz começou a desvanecer-se após talvez 2 minutos, embora todos presentes jurariam mais tarde que pareceu muito mais longo. Gradualmente, brilho dourado recuou até desaparecer completamente, deixando o bebê parecendo completamente normal em todos os aspectos exceto olhos que ainda carregavam aquela consciência impossível. E conforme luz desaparecia, Celestina também. Sua respiração, que vinha em ofegadas superficiais, tornou-se mais e mais espaçada. Ela olhou para a tia Rosa, depois para a filha uma última vez. Cuide dela, ela sussurrou, cada palavra custando esforço imenso. Diga que a amei. Diga que valeu tudo. E então, com um suspiro suave, ela parou de respirar. O silêncio que seguiu era pesado, quebrado apenas por sons de bebê, não choro mas vocalizações suaves, quase melodiosas que soavam mais como canção que expressão de necessidade. Doutor Henrique verificou o pulso de Celestina, confirmando o que todos já sabiam. Ela se foi, ele disse simplesmente, voz rouca de emoção. Ele fechou os olhos dela gentilmente, depois cobriu o corpo com lençol limpo. Que Deus tenha misericórdia de sua alma. E que perdoe aqueles responsáveis por morte dela. Ele olhou diretamente para Barão enquanto dizia isso, acusação inconfundível mesmo que velada. Tia Rosa pegou o bebê de Henrique com mãos tremendo de tristeza e admiração. Esta criança é órfã agora, ela disse, não tanto para outros presentes mas como declaração de fato que estabelecia nova realidade. Vai precisar de leite, de cuidado, de proteção. Maria Benedita acabou de dar à luz há 2 semanas. Tem leite. E vou supervisionar pessoalmente que bebê receba tudo o que precisa. Havia desafio em voz dela, ousadia de mulher que normalmente sabia seu lugar mas que agora reivindicava autoridade derivada não de posição mas de testemunho de algo sagrado. Barão Francisco, ainda processando o que experimentara quando o bebê olhou para ele, acenou lentamente. Ele não confiava em própria voz ainda. Não queria revelar quão profundamente perturbado estava. Senhora Francisca também estava silenciosa, rosto incaracteristicamente pálido. Eles saíram da enfermaria sem palavra adicional, deixando Henrique e tia Rosa e outras mulheres com o corpo de Celestina e bebê que brilhara. E enquanto caminhavam de volta para a Casa Grande, tanto o barão quanto a senhora encontravam-se questionando coisas que nunca questionaram antes, sentindo rachaduras em certezas que fundamentavam vidas inteiras. De volta à enfermaria, tia Rosa embalava bebê gentilmente, cantando canção de ninar que própria mãe lhe ensinara décadas atrás. Você é especial, pequenina, ela sussurrou. Veio ao mundo através de sofrimento e sacrifício, marcada por algo que nenhum de nós entende. E vai crescer em lugar terrível, entre pessoas cruéis. Mas também vai ter amor, meu amor, amor de todas nós que juramos protegê-la. E talvez, apenas talvez, você mudará este lugar. Talvez por isso esteja aqui. Era esperança nascida não de lógica mas de fé, crença de que testemunho do extraordinário significava que mudança era possível. O enterro de Celestina aconteceu no dia seguinte, em pequeno cemitério nos limites da fazenda Boa Esperança onde escravizados eram sepultados. Foi cerimônia simples. Padre Anselmo da paróquia local veio realizar ritos básicos,
mas sua presença era puramente protocolar. Ele apressou-se através de orações latinas que mal entendia, ansioso para retornar a compromissos que pagavam melhor. Mas para mulheres escravizadas que conheceram Celestina, particularmente aquelas que testemunharam o nascimento extraordinário de sua filha, funeral era momento de luto profundo misturado com algo próximo de reverência. Elas cantaram canções, algumas em português mas muitas em línguas que trouxeram de África ou aprenderam de mães e avós, canções de despedida e celebração de espírito que não podia ser escravizado. Tia Rosa segurava bebê durante enterro, criança que Celestina não viverá tempo suficiente para nomear mas que Rosa decidirá chamar Aurora, porque veio ao mundo trazendo luz quando tudo parecia mais escuro. Aurora estava quieta durante a cerimônia, olhos grandes e alertas observando tudo ao redor com atenção que continuava parecendo impossível para recém-nascido. Quando o corpo de Celestina foi baixado em terra, Aurora fez som suave, não choro mas vocalização que soava estranhamente como reconhecimento, como despedida. E por momento brevíssimo, tia Rosa jurou ver aquele brilho dourado novamente, apenas flash antes de desaparecer. Nos dias seguintes, vida na fazenda gradualmente retornou a ritmo brutal normal, mas havia mudanças sutis que aqueles atentos começaram a notar. Barão Francisco, que antes inspecionava campos diariamente com olho crítico procurando razões para punir trabalhadores mais lentos, começou a fazer inspeções menos frequentemente. E quando fazia, parecia, distraído, menos inclinado a ordenar chicoteamentos por pequenas transgressões. Senhora Francisca também estava diferente, menos propensa a explosões de fúria sobre serviço imperfeito, menos cruel em pequenas formas que caracterizavam interações diárias com escravizados domésticos. Mudanças eram modestas, facilmente explicadas como humores temporários, mas eram notadas. Aurora prosperava sob cuidado de Maria Benedita, que amamentava tanto o próprio filho quanto criança órfã com generosidade que vinha de compreensão de que qualquer uma delas poderia ter sido aquela levantada do chão após descolamento de placenta. E conforme semanas se tornavam meses, tornou-se claro que Aurora era realmente extraordinária. Ela alcançou marcos de desenvolvimento com velocidade surpreendente, focando olhos em faces aos poucos dias em vez de semanas, sorrindo socialmente ao primeiro mês, tentando rolar aos 2 meses. Mas mais notável que precocidade física era a presença dela. Quando Aurora estava em sala, a atmosfera mudava. Tensões se suavizavam, raivas esfriavam, pessoas falavam mais gentilmente umas com outras. Dr. Henrique, que continuava visitando fazenda regularmente para tratar doenças e ferimentos de escravizados, serviços pelos quais Barão pagava porque trabalhadores saudáveis eram mais produtivos, sempre pedia para ver Aurora durante visitas. Ele examinava-a com cuidado médico mas também com fascínio de cientista confrontando o fenômeno inexplicável. Ela é saudável em todos os aspectos mensuráveis, ele relatava a tia Rosa após cada exame. Crescimento normal, reflexos excelentes, nenhum sinal de problemas de nascimento traumático. Mas há algo. Não posso quantificar, não posso medir com instrumentos, mas está lá. Energia. Presença. Algo. Quando Aurora tinha 4 meses, incidente aconteceu que demonstraria seus dons de forma que ninguém poderia negar ou racionalizar. Severino, o feitor que ordenara que Celestina fosse levada para a enfermaria naquele dia fatídico, sofreu acidente sério. Cavalo assustou-se com cobra, empinou violentamente, e Severino foi jogado, caindo pesadamente e batendo cabeça em pedra. Ele foi encontrado inconsciente, sangrando profusamente de ferimento na cabeça, respiração irregular. Dr. Henrique foi chamado imediatamente, mas quando chegou e examinou Severino, prognóstico era sombrio. Trauma craniano severo. Pode haver sangramento dentro do crânio, pressão no cérebro. Mesmo se sobreviver, pode haver dano permanente, paralisia, perda de fala, mudanças de personalidade. Severino foi trazido para a enfermaria onde Celestina morrera 4 meses antes, ironia não perdida em ninguém. E por acaso ou design divino, tia Rosa estava ali com Aurora, verificando suprimentos médicos. Quando viu Severino inconsciente e sangrando, instinto maternal a fez aproximar-se com o bebê ainda em braços. Ela não planejava o que aconteceu a seguir,
Não tinha intenção deliberada. Mas quando ficou ao lado de cama onde Severino jazia, Aurora estendeu mãozinha pequena em direção ao homem ferido. Movimento foi deliberado, coordenado de forma impossível para bebê de 4 meses, e quando dedos minúsculos tocaram testa de Severino, aconteceu novamente. Luz dourada fluiu de Aurora, não tão intensa quanto no nascimento mas inconfundível, preenchendo enfermaria com brilho suave. E onde luz tocou Severino, mudanças começaram. O sangramento de ferimento em sua cabeça lentificou visivelmente, depois parou completamente. Respiração irregular regularizou-se, tornando-se profunda e constante. E então, milagrosamente, olhos dele abriram. Ele olhou diretamente para Aurora, e em olhos dele tia Rosa viu reconhecimento de algo profundo, compreensão que transcendia palavras. Um anjo, Severino sussurrou, voz rouca mas clara. Eu vi um anjo. A luz desvaneceu-se, e Aurora, aparentemente exausta pela primeira vez em vida jovem, fechou olhos e dormiu. Dr. Henrique chegou 15 minutos depois para encontrar Severino sentado, ferimento na cabeça ainda presente mas não mais sangrando, homem claramente consciente e coerente de formas que eram medicamente impossíveis dado o trauma que sofre. Como? Henrique começou, depois parou, vendo Aurora dormindo em braços de tia Rosa, vendo expressão em rosto da mulher. Foi ela, não foi? A criança. Ela o curou. Não era pergunta mas declaração, aceitação de realidade que desafiava treinamento mas que evidência forçava a aceitar. Tia Rosa acenou. Ela tocou ele, e luz veio. Mesmo que no nascimento, mas direcionada, focada. E então ele despertou, curado ou pelo menos curando de forma que não deveria ser possível. Henrique examinou Severino completamente, verificando e rechecando reflexos, pupilas, função cognitiva. Tudo estava normal. Melhor que normal. Homem que deveria estar morto ou permanentemente danificado estava funcional, coerente, sem sinais óbvios de trauma cerebral. Isso desafia toda a lógica médica, Henrique murmurou. Mas não posso negar o que vejo. De alguma forma, essa criança tem poder de curar. E se pode curar feitor adulto de trauma craniano, o que mais pode fazer? A notícia do que acontecerá a Severino espalhou-se pela fazenda Boa Esperança como fogo em caatinga seca. Detalhes variavam na recontagem. Alguns diziam que Aurora ressuscitara morto, outros que meramente acelerara a cura natural, mas núcleo permanecia consistente. Bebê de 4 meses possuía poder que não podia ser explicado por meios racionais. E essa história, combinada com testemunho de nascimento extraordinário, criou aura ao redor de Aurora que transcendia seu status como escravizada. Ela era vista como especial, marcada, possivelmente santa ou pelo menos tocada por divino. Barão Francisco convocou reunião urgente com Senhora Francisca e Dr. Henrique para discutir questão da criança, como começara a se referir a Aurora. Não posso ter escrava que é tratada como santa vagando por minha propriedade, ele declarou, voz carregando irritação mas também incerteza subjacente. Cria expectativas estranhas, perturba a ordem natural. Preciso decidir o que fazer com ela. Senhora Francisca, que vinha lutando com próprias reações complexas a Aurora desde que bebê olhara para ela naquele primeiro dia, surpreendeu o marido dizendo: talvez devêssemos mantê-la perto. Na casa grande. Sob supervisão direta. Barão olhou para a esposa com surpresa. Você quer trazer bebê escrava para a casa grande? Por quê? Francisca hesitou, lutando com palavras para explicar sentimentos que ela mesma mal entendia. Por quê? Porque há algo sobre ela. Algo que faz pessoas melhores. Você notou mudanças em si mesmo, eu sei que notou. Menos inclinado à raiva, mais reflexivo. Eu sinto também. E se presença dela pode fazer isso, pode nos tornar menos como éramos, então talvez devêssemos abraçar isso em vez de resistir. Era a admissão extraordinária de mulher que passará décadas cultivando crueldade como virtude. Henrique, ouvindo conversa, ofereceu perspectiva médica e filosófica. Seja o que for que a Aurora possua, dom divino, anomalia biológica que não entendemos, algo completamente além de categorias atuais,
é real e poderoso. Ela curou Severino de ferimento que deveria tê-lo matado ou incapacitado. E presença dela tem efeito mensurável em comportamento das pessoas. Do ponto de vista pragmático, tê-la perto pode tornar fazenda mais harmoniosa. Menos conflito, menos crueldade, possivelmente até mais produtividade se trabalhadores são tratados melhor. Era argumento projetado para apelar ao pragmatismo de Barão. Barão considerou por longo momento, depois acenou. Está bem. A criança fica na casa grande. Tia Rosa será responsável primária por cuidados dela, mas quero Aurora onde posso observá-la. E se esses poderes forem reais e controláveis, quero entender como podem beneficiar esta fazenda. Ele fez pausa, depois adicionou, mas deixe claro para todos, ela ainda é escrava. Não é santa, não é anjo. É propriedade que acontece ter características incomuns. Não quero culto se formando ao redor dela. Era a tentativa de manter controle sobre situação que fundamentalmente desafiava controle. Aurora foi transferida para a casa grande, estabelecida em quarto pequeno adjacente à cozinha onde tia Rosa podia supervisioná-la facilmente. E conforme meses se tornavam anos, sua presença na casa transformou-a de formas sutis mas profundas. Barão Francisco, que antes administrava a fazenda com crueldade calculada, começou a questionar práticas que aceitara sem pensar por décadas. Não de uma vez, não dramaticamente, mas gradualmente. Ele reduziu o uso de chicote como punição, implementou pausas durante dias mais quentes, até começou a permitir que famílias escravizadas permanecessem juntas em vez de separá-las por conveniência econômica. Senhora Francisca mudou ainda mais dramaticamente. Mulher que encontrara prazer em humilhar escravizadas domésticas começou a tratá-las com algo aproximando o respeito básico. Ela parou de ordenar punições por ofensas triviais, começou a verificar se servos estavam sendo alimentados adequadamente, até ocasionalmente perguntava sobre bem-estar de famílias deles. Mudanças eram tão pronunciadas que outros fazendeiros da região começaram a comentar, alguns com aprovação mas muitos com desconfiança sobre o que viam como fraqueza perigosa. Aurora crescia em criança extraordinariamente gentil e sábia além de anos. Aos 2 anos, falava em frases completas que demonstravam compreensão emocional típica de crianças muito mais velhas. Aos 3, começou a demonstrar empatia profunda por todos ao redor, não apenas humanos mas animais também, uma vez chorando inconsolavelmente quando viu gato sendo chutado por estábulo. E seus dons de cura, embora raramente manifestados com intensidade dramática do incidente com Severino, estavam sempre presentes em formas sutis. Pessoas que passavam tempo perto dela relatavam sentir-se melhor, dores antigas diminuindo, humores melhorando, até doenças crônicas tornando-se menos severas. Mas nem tudo era harmonioso. Havia resistência, particularmente de feitores e supervisores que viam mudanças em tratamento de escravizados como ameaça à autoridade e fonte de renda. Muitos recebiam bonificações baseadas em produtividade, que eles acreditavam requerer brutalidade. Homem chamado Jacinto, feitor particularmente cruel que supervisionava campos de café mais distantes, começou a murmurar sobre criança bruxa que está enfeitiçando o barão e tornando-o fraco. Ele não ousava confrontar Barão diretamente, mas plantava sementes de dúvida e ressentimento entre outros que beneficiavam de sistema brutal. Quando Aurora tinha 4 anos, em 1871, Jacinto decidiu forçar confronto. Ele deliberadamente provocou situação onde escravizado seria pego roubando, na verdade Jacinto plantara evidência, e trouxe homem para Casagrande exigindo punição severa como exemplo para outros que podem estar ficando muito confortáveis com indulgência. Barão, confrontado com desafio à autoridade, encontrou-se dividido entre instintos antigos de responder a desafio com força esmagadora e nova relutância em exercer crueldade que Aurora ajudara a cultivar. Barão Francisco olhou de Jacinto, homem de 40 anos cuja brutalidade era legendária mesmo em sistema brutal, para o escravizado acusado, homem de 25 anos chamado Tomás que trabalhava nos cafezais e que Barão conhecia vagamente como trabalhador diligente. Qual é a evidência? Barão perguntou, voz cuidadosamente neutra.
Jacinto apresentou o saco pequeno de grãos de café supostamente encontrado escondido em pertences de Tomás. Estava roubando colheita do senhor. Crime claro que requer punição exemplar, 50 chicotadas no mínimo. Antes que Barão pudesse responder, Aurora entrou na sala. Aos 4 anos, ela era criança pequena mas com presença que fazia pessoas pararem e prestarem atenção. Ela caminhou diretamente para Jacinto, olhando para ele com olhos que carregavam aquela consciência perturbadora que demonstrara desde nascimento. Você está mentindo, ela disse simplesmente, voz de criança mas carregando certeza absoluta. Colocou o café ali você mesmo. Tomás não roubou nada. Silêncio absoluto seguiu suas palavras. Criança de 4 anos acusando feitor adulto de mentir era impensável. Deveria resultar em punição imediata. Mas ninguém se movia. Jacinto empalideceu, não de raiva mas de medo. Porque quando Aurora falou, ele sentiu isso. Mesma sensação que Barão e Senhora experimentaram 4 anos antes quando o bebê olhou para eles. Confrontação com própria maldade, reconhecimento inescapável de que estava sendo visto completamente, que mentira era transparente. Ela não pode. Ele gaguejou, recuando. Como poderia saber? Mas Aurora apenas continuou olhando, e sob aquele olhar, resistência de Jacinto desmoronou. Eu fiz isso, ele finalmente admitiu, voz quebrando. Coloquei café em saco dele. Queria criar exemplo, queria mostrar que precisamos manter disciplina dura ou tudo desmorona. Barão Francisco processou confissão, sentindo mistura de raiva pela manipulação e alívio de que quase punira homem inocente. Jacinto, ele disse com voz fria, você tentou me enganar, tentou usar minha autoridade para satisfazer sua própria crueldade. Isso é traição de confiança que não tolerarei. Está dispensado. Saia de minha propriedade até fim do dia. Era punição extraordinariamente leve para traição em sistema onde tal deslealdade normalmente resultaria em punição física severa. Mas Barão não tinha estômago para mais violência, não com Aurora olhando, não após anos de ter certezas lentamente corroídas pela presença dela. Jacinto saiu cambaleando, quebrado não por punição física mas por confrontação com própria corrupção moral que Aurora forçara. E seu destino serviu como aviso para outros que poderiam ter considerado resistir a mudanças na fazenda. Mensagem era clara: brutalidade gratuita não seria mais tolerada, não sob regime que Aurora estava silenciosamente reformando através de presença que tornava a crueldade cada vez mais difícil de justificar ou executar. Tomás, o homem falsamente acusado, foi liberado com desculpas, gestos sem precedentes de Barão reconhecendo o erro, algo que nunca teria considerado antes. Conforme anos passavam, reputação de Aurora espalhou-se além de Fazenda Boa Esperança. Pessoas de fazendas vizinhas, de vilas distantes, começaram a aparecer pedindo para ver menina milagrosa ou santa criança que supostamente podia curar doenças e transformar corações. Barão inicialmente resistiu, não querendo fazenda se tornar destino de peregrinação. Mas ele também reconheceu oportunidade. Visitantes traziam presentes, oferendas, algumas vezes até dinheiro, tudo ostensivamente para Aurora mas que acabava em cofres de Barão. Era compromisso pragmático que permitia a Aurora exercer dons enquanto Barão mantinha a aparência de controle. Mas mudança mais significativa que a Aurora catalisou não foi em estranhos mas em Barão e Senhora Francisca eles mesmos. Em 1875, quando Aurora tinha 8 anos, Barão fez anúncio extraordinário durante jantar. Ele libertaria todos escravizados na Fazenda Boa Esperança através de programa gradual ao longo de próximos 10 anos. Aqueles que quisessem ficar receberiam salários, moradias adequadas e tratamento digno. Aqueles que quisessem partir receberiam pequeno pagamento de separação e carta de referência. Era a reversão completa de toda a vida dedicada à escravidão, e foi recebida com choque tanto por escravizados quanto por fazendeiros vizinhos. Por que você está fazendo isso? Senhora Francisca perguntou naquela noite quando estavam sozinhos. Não com desaprovação, ela própria apoiava a decisão, mas com curiosidade genuína sobre que finalmente rompera compromisso de marido com o sistema.
Barão olhou pela janela em direção a campos que trabalhadores escravizados cultivavam. Depois para a porta onde sabia que Aurora dormia em quarto perto da cozinha. Por causa dela, ele disse simplesmente. Por causa de Aurora. Desde que nasceu, desde que olhou para mim com aqueles olhos, não consigo justificar. Passei 8 anos tentando racionalizar, tentando convencer a mim mesmo que escravidão é necessária, natural, justificada. Mas presença dela torna mentira transparente. E não posso mais viver com mentira. Foi a admissão extraordinária de homem que passará a vida inteira construindo fortuna sobre trabalho forçado. E embora alguns pudessem acusá-lo de hipocrisia, de tentar comprar redenção após décadas de crueldade, havia também reconhecimento de que mudança, mesmo tardia, era significativa. Aurora, criança nascida de mãe que morreu para dar-lhe vida, estava cumprindo o destino que parecia escrito desde o momento em que luz dourada primeira vez emanara dela. Transformar não através de força mas através de presença, tornar crueldade insustentável simplesmente por existir como lembrança constante de humanidade que o sistema tentava negar. A decisão de libertar gradualmente todos os escravizados transformou Fazenda Boa Esperança em algo próximo de experimento social observado por toda a província. Fazendeiros vizinhos reagiram com mistura de curiosidade, desaprovação e medo que mudança pudesse inspirar suas próprias propriedades a exigir tratamento similar. Houve tentativas sutis de isolamento social, convites para jantares que pararam de vir, negócios que foram direcionados para outros, mas Barão aceitou consequências com equanimidade que surpreendeu até ele mesmo. Perdi algo em respeito dos meus pares, ele disse a Aurora durante uma de conversas que tinham regularmente, mas ganhei algo mais valioso, capacidade de dormir sem pesadelos de faces daqueles que prejudiquei. Aurora, agora com 8 anos e demonstrando sabedoria que continuava surpreendendo todos, respondeu com simplicidade que carregava a verdade profunda. Você não perdeu o respeito deles. Nunca teve realmente. Tinha medo deles, e eles tinham medo de você. Mas medo não é respeito. Agora você está construindo algo real, respeito baseado em tratar pessoas com dignidade que merecem. Eram palavras que criança de 8 anos não deveria ser capaz de articular, mas Aurora nunca fora criança comum. Desde nascimento, ela carregava algo que transcendia a idade. O processo de transição para trabalho livre foi desafiador mas não impossível. Barão contratou o administrador progressista de São Paulo, homem chamado Carlos Mendes que tinha experiência em gerenciar fazendas que usavam trabalho livre de imigrantes. Juntos, implementaram um sistema onde ex-escravizados recebiam pequenos salários, moradias melhoradas e educação básica para crianças. Produtividade, contrariamente a expectativas de fazendeiros céticos, não diminuiu. Na verdade, aumentou ligeiramente porque trabalhadores que tinham algum interesse em sucesso da fazenda recebiam bonificações quando colheitas eram boas, trabalhavam com mais cuidado e dedicação que aqueles motivados apenas por medo de chicote. Tia Rosa, que criará a Aurora desde nascimento, foi uma das primeiras a ser libertada formalmente. Mas ela, como Feliciana em outra fazenda anos antes, escolheu ficar. Aurora ainda me precisa, ela explicou quando Barão ofereceu documentos de alforria. E eu a vi vir ao mundo em luz e tragédia. Vou ficar até ver o que se torna, até ter certeza de que dons dela são usados para bem e não explorados. Barão aceitou decisão com gratidão. Tia Rosa havia se tornado essencial não apenas para Aurora mas para toda a casa, voz de sabedoria e moderação que ele consultava em decisões importantes. Quando Aurora tinha 10 anos, em 1877, chegou o visitante que mudaria a trajetória de sua vida de formas inesperadas. Joaquim Nabuco, jovem abolicionista e futuro político, veio à Fazenda Boa Esperança especificamente para conhecer Aurora e observar experimento de trabalho livre de Barão. Nabuco tinha 28 anos, educado na Europa, apaixonadamente comprometido com a abolição da escravidão no Brasil. Ele ouvirá histórias sobre Menina Milagrosa e sobre fazenda que estava voluntariamente transicionando para trabalho livre, e queria ver com próprios olhos se histórias eram verdadeiras. Nabuco passou 3 dias na fazenda, entrevistando trabalhadores, observando condições, e passando tempo significativo com Aurora.
O que encontrou o impressionou profundamente. Ela é extraordinária. Ele escreveu em diário que mais tarde seria publicado. Não apenas por dons de cura que testemunhei quando ela tocou o homem com febre e doença recuou visivelmente, mas por sabedoria que demonstra, compaixão que irradia, e efeito que tem em todos ao redor. Na presença dela, impossível manter justificativas para a escravidão. Ela é argumento vivo e respirante para a abolição, demonstração de que aqueles que o sistema trata como menos que humanos são, de fato, capazes de grandeza que transcende compreensão. Nabucco propôs algo ousado a Barão: permitir que Aurora viajasse ocasionalmente com ele, visitando outras fazendas, talvez até aparecendo em reuniões abolicionistas em cidades grandes. Presença dela poderia mudar mentes, Nabucco argumentou. Poderia acelerar a abolição por anos, talvez décadas, se pessoas vissem o que eu vi, impossibilidade de olhar para ela e ainda justificar sistema que a escravizaria. Barão hesitou, não por egoísmo. Aurora tecnicamente ainda era propriedade dele, embora conceito se tornará absurdo, mas por proteção. Mundo lá fora é cruel, ele disse. Há aqueles que a viriam como ameaça, que tentariam prejudicá-la ou explorá-la. Como posso garantir segurança dela? Aurora, ouvindo conversa, falou por si mesma. Não precisa me proteger de crueldade. Nasci dela. Minha mãe morreu em agonia me trazendo ao mundo porque sistema a tratou como descartável. Carreguei isso toda a minha vida, conhecimento de preço que foi pago. E se posso usar dons que tenho para acabar com o sistema que matou minha mãe e tantas outras, então devo. É por isso que estou aqui. Eram palavras de criança de 10 anos, mas carregavam convicção que não permitia argumento. E então Aurora começou a viajar, sempre acompanhada por tia Rosa e frequentemente por Nabucco, visitando fazendas em toda a província do Rio de Janeiro e além. Onde quer que fosse, efeito era profundo. Fazendeiros que encontravam-se confrontando Aurora, olhando em olhos dela, sentindo presença dela, descobriam que certezas sobre escravidão se tornavam menos certas. Não todos mudavam, não todos libertavam escravizados, mas sementes de dúvida eram plantadas, rachaduras apareciam em fundações ideológicas que sustentavam o sistema. E cada pequena mudança acumulava, contribuindo para o momento que culminaria em Lei Áurea de 1888. Os anos entre 1877 e 1888 foram período de transformação dramática tanto para Aurora quanto para Brasil. Ela cresceu de criança de 10 anos em jovem mulher de 21, sua aparência física mudando mas essência permanecendo constante, presença que tornava a crueldade difícil, olhos que viam verdade, dons que curavam não apenas corpos mas almas. Suas viagens com Nabucco e outros abolicionistas a levaram por todo o país, de fazendas no Rio Grande do Sul a cidades no norte, cada lugar deixando marca nela assim como ela deixava marca neles. Barão Francisco morreu em 1883, aos 73 anos. Seus últimos anos foram pacíficos de formas que primeiros 60 não tinham sido. Ele reconciliara-se com o passado tanto quanto possível, dedicar a fortuna restante não apenas a libertar escravizados em sua fazenda mas a apoiar movimento abolicionista mais amplo. Em leito de morte, pediu que Aurora viesse. Ela chegou, agora jovem de 16 anos, e segurou mão dele. Obrigado, ele sussurrou, voz fraca mas clara. Por me salvar. Não de morte mas de viver vida que era morte espiritual. Por mostrar que mudança era possível mesmo para homem como eu. Aurora apertou mão dele gentilmente. Você escolheu mudar. Essa escolha importava mais que qualquer coisa que fiz. Descanse em paz. E ele descansou, morrendo não como monstro que fora mas como homem que tentará, mesmo imperfeitamente, ser melhor. Senhora Francisca viveu até 1890, sobrevivendo tanto o marido quanto a abolição final. Ela passou últimos anos administrando Fazenda Boa Esperança como cooperativa onde ex-escravizados trabalhavam como parceiros, compartilhando lucros. Não era paraíso, velhas tensões e desigualdades não desapareciam apenas porque leis mudavam. Mas era melhor, era começo. Quando morreu aos 83 anos, foi lamentada genuinamente por aqueles que trabalharam com ela. Reconhecimento de que mulher que fora tão cruel em juventude tornará-se,
através de anos de exposição à aurora, algo próximo de justa. Tia Rosa morreu em 1885, aos 73 anos. Ela vira a aurora nascer em luz, criará através de infância, acompanhará em viagens por todo o Brasil. Em últimos momentos, com a aurora segurando sua mão, ela disse: "Eu vi milagres, filha. Vi você curar doentes, mudar corações endurecidos, tornar impossível justificar mal. E maior milagre de todos é que sua mãe, morrendo, deu ao mundo presente que mudou tudo. Celestina está orgulhosa. Onde quer que esteja, está orgulhosa." Aurora chorou, lágrimas que raramente derramava, mas que fluíram livremente por mulher que fora mais que avó, que fora guardiã e guia e amor constante. A Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888, abolindo finalmente e completamente escravidão no Brasil. Aurora estava em Rio de Janeiro naquele dia, convidada especial em cerimônias porque seu papel em movimento abolicionista era amplamente reconhecido. Nabuco, agora deputado e uma das vozes principais por abolição, falou sobre ela em discurso. Há aqueles que argumentam que a abolição veio através de lógica, moral, pressão econômica. E tudo isso é verdade. Mas também veio através de presença de pessoas como Aurora, que tornaram impossível olhar para escravizados e ver propriedade. Que forçaram-nos a ver humanidade que sempre esteve lá mas que escolhemos ignorar. Aurora viveu longa vida, morrendo em 1935 aos 68 anos. Ela nunca casou, nunca teve filhos próprios, dedicando vida à cura e ensino e advocacia para aqueles marginalizados. Seus dons de cura nunca diminuíram. Até últimos dias, podia tocar doente e trazer alívio, podia olhar para a alma atormentada e oferecer paz. Fundou escola que educava filhos de ex-escravizados, clínica que servia pobres independentemente de capacidade de pagar, orfanato que cuidava de crianças abandonadas. Era legado construído não em riqueza mas em vidas tocadas, corações mudados, sistema brutal ajudado a derrubar. E sempre, até o último dia, ela contava a história de Celestina, mãe que nunca conheceu mas que definirá a vida inteira. Minha mãe foi levantada do chão após descolamento de placenta, Aurora dizia. Foi cortada aberta enquanto ainda viva para salvar bebê que provavelmente morreria de qualquer forma. Morreu em agonia para me dar vida. E quando nasci, algo aconteceu, luz, poder, dom que não posso explicar mas que tem guiado tudo o que faço. Por quê? Não sei. Mas sei que Celestina escolheu amor sobre vida própria. E essa escolha, esse sacrifício, é fundação de tudo. Cada pessoa que curou, cada coração que toco, cada pequena mudança que cataliso, tudo volta para a mãe que deu tudo para que eu pudesse ser. A história de Celestina e Aurora tornou-se lenda contada por todo o Brasil e além. História de sacrifício, de dons inexplicáveis, de como a presença de uma criança mudou fazenda brutal, influenciou o movimento abolicionista, e deixou legado que persistiu por gerações. Foi preservada em tradição oral, depois escrita em livros de história, eventualmente estudada por acadêmicos interessados em como grandes mudanças sociais acontecem não apenas através de leis e políticas mas através de transformações individuais de consciência. E sempre, no centro da história, estava a verdade simples mas profunda. Celestina foi levantada do chão, cortada aberta, morreu em agonia. Mas bebê que nasceu daquela tragédia fez algo que assustou até Senhor mais cruel. Revelou que compaixão é mais poderosa que controle, que humanidade não pode ser suprimida permanentemente, e que de sofrimento mais profundo pode emergir luz que ilumina caminho para mundo melhor.